sobre o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim é que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim é que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Olá, tudo bem com você? Boa noite e Feliz Natal! Você sabe o sentido do Natal? Você acabou de ouvir uma música aí que fala sobre isso. Eu sei o sentido do Natal porque Cristo veio para me salvar. Cristo veio para te salvar, para nos salvar. É por isso que nós estamos em festa hoje. Não é por causa de Papai Noel, de presentes, de árvores, de luzes, de coisa nenhuma. Nós estamos felizes, nós estamos alegres, nós estamos comemorando o nascimento daquele que veio para nos salvar, daquele que deu a sua própria vida para salvar a cada um de nós, aquele com quem nós vamos habitar no céu quando nós partirmos daqui. Isso é maravilhoso. Então, Feliz Natal, e que realmente o verdadeiro sentido do Natal esteja no seu coração, na sua mente, neste momento, em todos os momentos. Hoje nós vamos louvar com aqueles hinos já tradicionais que a gente acaba cantando só na época de Natal mesmo, não tem jeito, né? Fala de Natal e eu tenho certeza que você gosta e conhece. Então, vou fazer uma leitura bíblica aqui com vocês e já vamos começar com aquele que diz: cantam anjos harmonias ao nascer o Rei dos Reis, ao nascer o Salvador. Vamos louvá-lo com muita alegria e muita gratidão. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Santo
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, uma quarta-feira muito especial, dia 24 de dezembro, quando normalmente, como famílias cristãs, nós nos reunimos para uma ceia de Natal e celebramos no dia 25 o nascimento de Jesus, aquele que transformou o mundo. Estamos aqui com uma árvore de Natal, decorando aqui o nosso auditório, temos ali os presentes, temos ali uma simples manjedoura, os símbolos que representam a nossa fé e a nossa adoração. Você pode ver a Rose aí também, vocês cantaram nas estrelas, né? Veja a sua mão, fala de quando Jesus veio habitar conosco, né? Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia me sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Vocês leram o texto de Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu. Depois eu falo sobre esse texto. Também cantam anjos harmonia. E também cantai que o Salvador chegou. Esses hinos lindos da nossa inódia protestante, que quando chega esse período que nós gostamos muito de festas, e no meu caso que nasci na igreja, são 55 anos dentro da casa do Senhor, e é em determinados momentos da nossa maturidade que a gente lembra de outras coisas lá atrás, e eu vivi a minha vida fazendo peça de Natal, cantando em musicais, decorando igreja, aquela correria, e continuo fazendo a mesma coisa. Hoje os meus filhos estão comigo fazendo, e creio que amanhã eu verei os meus netos também fazendo muita coisa boa dentro da casa do Senhor, se Jesus não voltar antes. Vocês então louvaram ao Senhor, e como é bom, irmãos, viver esse tempo. E quando chega esse período, principalmente hoje pelas redes sociais, né, todo mundo fica querendo seguidores ou os likezinhos. Jesus não nasceu em dezembro, né? Todo mundo sempre soube disso. Nenhum de nós pastores nunca deixamos de falar isso. E lógico que com o decorrer do tempo você ia tendo maiores informações. E você não tem o tempo certo de Jesus ter nascido. Alguns estimam que poderia ser março, abril. Dezembro estaria muito frio, como está frio lá em Israel agora, então os pastores não estariam com seus rebanhos nos pastos, né? Porque não teria pasto, os rebanhos estariam no aprisco. Mas independente disso, com o processo de cristianização da sociedade, então quando começaram conversões e mudanças, isto no Império Romano, no ambiente político, institucional, algumas datas foram trazidas para o ambiente do cristianismo. Então, no dia 25 de dezembro, existia uma divindade que era o Deus Sol, que as pessoas adoravam. Uma vez que mudou-se o ambiente da fé, que pessoas começaram a ser salvas por Jesus de uma forma mais ampla, esse dia foi trazido, então, para o nascimento de Jesus, porque Jesus é o Sol da justiça. Não vejo nenhum problema nisso, como poderia ter sido outra data. O que importa é que, ao celebrarmos o nascimento de Jesus, nós trazemos à memória o cumprimento das profecias. Então, se Jesus quisesse, Deus quisesse, na pessoa de Cristo, Deus Filho, se manifestar de uma forma adulta, digamos assim, ou na figura de um ser angelical, de um ser transcendente, ele poderia ter feito isso. Mas aí quando a gente lê esse texto aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, 750 anos antes de Jesus, o evangelista do Antigo Testamento. Então, esse menino precisava nascer. Os mistérios do nascimento de Jesus, não vejo nenhum problema da ação milagrosa no ventre de Maria, de uma jovem de 17 anos. Deus, em todo o tempo que se manifesta, Ele respeita a sua criação. Foi Ele que criou.
Toda a criação é sagrada. Toda a criação é santa, porque foi Deus quem fez. O diabo nunca fez nada. O diabo, inclusive Lúcifer, é criatura de Deus, desobediente, que se rebelou. Deus construiu entreteceu toda uma história de vida. E Satanás representa a gente. Tudo que a gente gostaria de fazer, que não faz, outras coisas a gente faz, né? E quando não tínhamos Jesus, fazíamos tudo. Hoje a gente vive na tentação, ele não pode fazer. Satanás apenas corrompe as coisas. Quando nós olhamos para esse texto e vemos o cuidado de Deus, ele entra no ventre de uma mulher. Ele nasce, ele é amamentado pelos seios de uma mulher santa, não porque ela foi canonizada pelo catolicismo e criaram uma imagem dela e ela virou a rainha mãe, a mãe de Deus. Não, porque Deus já tinha separado ela antes da fundação do mundo, para que esta menina pudesse cuidar desse menino, do Deus menino. E assim fizeram. José foi convocado para uma missão de ser aquele pai adotivo, de ser a referência masculina, e do pouco que nós temos, ele cumpriu a sua missão, e a gente viu isso no próprio cuidado dele no início. Alguns textos da tradição falam de como José foi cuidando de todos e de tudo. Mas a mão de Deus sempre esteve presente, porque sem ela não adianta nada. Queridos irmãos e amigos, no dia de hoje, que você vai se reunir com alguém, talvez a sua casa hoje esteja mais cheia do que teve no passado, talvez ela esteja mais vazia. Algumas pessoas faleceram, algumas pessoas mudaram de endereço, mas independente se você está com muita gente, com pouca gente, ou você está sozinho no dia de hoje, por uma opção, ou porque você não teve nenhum outro lugar para ir. Mas independente disso, o que importa é que todos nós podemos celebrar essa mensagem, essa data de uma forma especial. Porque Jesus nasceu em nosso coração. Esse menino nasceu no nosso coração. Ele veio habitar em nós. O texto vai dizer que esse menino foi dado pelo Senhor e o principado está sobre os seus ombros. Então, ele é o príncipe da paz, como vai falar. O principado significa domínio. Então, tudo está sob o domínio de Jesus. Já estava na profecia, porque a profecia é tempo espiritual, ela não é tempo cronológico. Então, uma palavra de Deus no mundo espiritual, que significa hoje alguma coisa que vai acontecer amanhã, mas já no mundo espiritual já aconteceu. Só que a nossa mente não alcança. Então chegou o tempo do Deus encarnado vir, da palavra se fazer gente, do verbo se fazer carne. Que coisa linda! E habita em nós. Ele vai dizer então que esse principado, que esse domínio está sobre ele. E aqui são dados alguns nomes: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é tudo isso. E nos ensina isso todos os dias. E como igreja de Jesus, nós fazemos parte de tudo isso. Precisamos ser homens e mulheres que sigam a paz que Jesus veio trazer. Mas ele não veio só trazer a paz. Ele é a paz encarnada. Quando ele fala aqui que ele é o Pai da eternidade, que a gente até brinca, né? Qual é o nome da filha de Jesus? Lembra, se você foi adolescente? A pessoa fica pensando assim, mas Jesus tinha filha? A gente brinca, é a eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, significa que ele é soberano, absoluto. E nós vivemos nessa perspectiva. Ao olharmos por essa linda árvore aqui, muito bem decorada pelas nossas irmãs, os presentes aqui, né, os 3 reis magos que a gente fala, que trouxeram esses presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra, e mostra a importância de Jesus para toda a criação. Nós, como igreja, só existimos com um propósito, com uma missão de proclamar que esse menino nasceu, que depois esse menino morreu e ressuscitou. Aí é já outra história lá na frente em abril.
O que importa é que quando nós olhamos aqui, ele diz que esse menino, ele é o príncipe da paz, ele é o pai da eternidade, ele é o Deus forte. Então, o profeta Isaías está dando a Jesus o título, vou usar essa expressão, de Deus. E ele é Deus. Sempre foi Deus e sempre será Deus. Então, e forte. Porque no ambiente de tantas divindades, lembre-se que todo movimento que existia no Antigo Testamento, que é a nossa referência, envolvia uma divindade. Quando os exércitos iam para a guerra, era o Deus, existiam deuses ali. Se um exército ganhava, era o Deus daquele exército. E a Bíblia nos diz o quê? Que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E aí, ele não é só o Deus forte, ele é conselheiro. Irmãos, aconselhar é ser alguém que tenha a sabedoria. A palavra do Senhor nos traz muitos conselhos. E eu e você precisamos viver por eles, para que a nossa vida seja uma vida de santidade, para que a nossa vida seja uma vida de retidão. Deus não nos chamou, nos fez nascer de novo para viver como tanta gente tem vivido por aí. Essa bagunça que a gente tem visto aí em falsas igrejas, é igreja para tudo quanto é lado, igreja para tudo quanto é lado, com as sandices, com heresias das mais estranhas, que não significam o evangelho de Jesus, que não significam, que não pregam o Cristo nascido, encarnado. Quando nós olhamos para esse conselheiro, nós precisamos entender que em todo tempo a palavra do Senhor, que nós no domingo passado celebramos o dia da Bíblia, ela é a nossa regra de fé, de prática, é ela que nos conduz, ela é que é a lâmpada para nosso caminho, ela é que ela é luz para a nossa vida. Jesus é a palavra encarnada, foi e é. Continua vivo e através do Espírito Santo que habita em nós. Mas ele diz que ele também era maravilhoso. Esse maravilhoso é um adjetivo que ultrapassa todos os tipos de honra, de tributos, que é algo muito grande, que a gente gosta sempre de cantar da maravilhosa graça de Deus, que é maior do que a nossa iniquidade. Esse Deus menino, esse menino que nasceu, ele seria maravilhoso acima de todas as coisas, porque tudo foi feito para ele, por ele e através dele. Quando nós estudamos a história da igreja, a gente vai vendo o desenvolvimento do ambiente teológico, de ensino, quantos homens lutaram pela essa palavra que a gente tem aqui. Inclusive para defender a divindade de Jesus, como Atanásio defendeu isso. E quando estavam nos concílios, reunindo os líderes daquela época, para poder organizar a Bíblia, que é a que a gente tem hoje, foram desafios grandes e o Espírito Santo sempre esteve presente. E conta a história que Atanásio, um dos seus debates, acerca da palavra que ia se usar para falar de Jesus, dentro do ambiente teológico, dentro de um ambiente etimológico, no significado das palavras, tinha uma palavra em grego, né, que vinha como uma tradução do grego para o latim, que a diferença de uma palavra para outra era a letra I. Só que uma palavra dizia que Jesus era a semelhança de Deus. E a outra palavra, sem o I, dizia que Jesus era Deus. Essa briga teológica durou um bom período. E muitos diziam que era Atanásio contra o mundo, porque todos os outros líderes, né, que estavam ali no concílio, né, eles estavam, na maioria, querendo resolver a situação. E ele lutou, e toda a sua influência e a ação de Deus permaneceu a palavra de que Jesus é Deus. Ele não é uma semelhança. Nesses pequenos detalhes que a história vai contando e que a gente vai lendo gradativamente, tentando ensinar para vocês, tudo tem a ver com a encarnação de Jesus. O Deus que veio ser criatura, mas nunca deixou de ser criador. O Deus que foi 100% homem e 100% Deus. Ele veio aqui para viver as dores da sua criação, viver as alegrias, se relacionar conosco. Que coisa boa! Como diz João, ele veio morar entre nós.
Que coisa boa, ele veio conhecer e sofreu a maior dor, mas no dia de hoje a gente celebra o nascimento de Jesus. Quando eu e você vamos caminhando no decorrer da nossa fé, vamos percebendo que esse menino que nos foi dado, né? O menino nos nasceu, o Senhor nos deu. E aí que a gente vai lá em João 3,16, quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aleluia por isso. O profeta fala 750 anos que Deus deu o menino. E o próprio Cristo, naquele diálogo maravilhoso com Nicodemos, no capítulo 3 de João, que você precisa guardar de cor, porque ele é teológico, ele é missiológico, ele é eclesiológico, e nos ajuda a entender todo o processo da salvação. Quando nós olhamos, irmãos, para o nascimento de Jesus, nós temos esperança. Que se tem alguém que nos acompanha agora, que ainda não tem a Cristo como seu Senhor, se Jesus ainda não nasceu no seu coração, hoje ele te convida a viver isso. E eu espero que um dia o Espírito Santo faça você nascer de novo. Estamos aqui na casa do Senhor, cuidando de alguns detalhes, né? Sempre fazendo o melhor. Essa árvore que simboliza esperança, as luzes que significam as estrelas no céu, aquela estrela grande lá no alto, né? Aquela estrela que guiou os pastores, os presentes ali dos reis magos, uma simples manjedoura mostrando a simplicidade de Jesus. Aí tem o pessoal bobo, porque é paganismo, aí tem essas seitas aí que não celebra Natal, que não celebra aniversário, que não toma café, que guarda o dia tal, que não come carne de porco. É tanta coisa que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Que nessa quarta-feira especial, quando nós estamos aqui celebrando, né, nesse momento eu creio estar com a minha família, em algum lugar que a gente nem sabe onde é que vai passar o Natal, né? Nós possamos agradecer ao Senhor. Você já parou para agradecer? Estamos às portas do final do ano, de um novo ano. É o tempo de fazer um inventário, que eu sempre falo para vocês. É um tempo de fazer reorganizar algumas coisas, jogar algumas coisas fora. Já fez isso? Tem coisas que tem que jogar fora, outras até para doar. E uma nova agenda na mão. Mas não pode fazer a agenda ou construir a agenda sem esse Jesus. Ele que transforma, só Ele que transforma. Ele que habita em nós. E aí, nesse momento, nós vamos encerrar o culto de hoje cantando Noite de Paz, Noite de Amor. Dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, Senhor, a luz do mundo. Que eu e vocês possamos continuar levando a mensagem, a maior mensagem de amor, que é Jesus Cristo. Independente das circunstâncias, independente das lutas. Talvez esse ano que está terminando tenha sido um ano desafiador para você. Para mim, é quando a gente perde alguém querido, de repente você perdeu alguém na sua família. Às vezes, questões que envolvem a limitação da nossa saúde, quando chega algum diagnóstico. Às vezes você teve que mudar de trabalho, os seus negócios não deram muito bem. Às vezes, alguns desafios na sua fé. Às vezes, alguns ataques em relação à sua família. Mas o que importa é que nesse momento em que você participa virtualmente comigo, você esteja tranquilo e calmo, que o seu coração esteja em paz, nada de ansiedade, sabendo que o Senhor está conosco. Ele veio morar entre nós, Ele veio morar em nós, e é isso que nós celebramos. Aproveite. Se ganhou presente, que bom, retribua. Se você não ganhou, dá para alguém também. Aproveite esses dias e, se Deus permitir, no próximo domingo, dia 28, culto de gratidão, um tempo de a gente testemunhar daquilo que Deus fez. E antes do culto, teremos o café, às 8, 8h30. Já deu o seu nome lá na lista?
Então, domingo que vem, não dá mais para... Procura na secretaria, melhor dizendo. Né? Se caso você ainda não participou, e aquele café da manhã que a gente gosta, que é sempre um momento maravilhoso, e depois a gente celebra a nossa fé no último domingo do ano. E lembrando desde já que o primeiro culto, 4 de janeiro, será online, ok? Nós teremos um domingo sabático para toda a equipe descansar. A gente tem feito isso, tá? Mídia, som, funcionários, a parte de louvor, todo mundo. Aí no dia 11 de janeiro a gente vem para o primeiro culto, celebrando a ceia do Senhor, e lembrando também que esse ano 12 famílias vão preparar a ceia. A primeira será a família pastoral. Cortando o pão, lembra? Quadradinho igual a gente fazia antigamente. A gente mudou por causa da pandemia, acabou continuando. Então direitinho, vai ter o cálice, tá bom? Tudo feito com muito carinho. Depois vai sair a lista para você colocar o nome da sua família lá. Ok? E assim, nós vamos vivendo um dia de cada vez. E só se vive assim. Então aproveite o dia de hoje. E uma frase que eu gosto muito de um poema, é de um dos nossos poetas, Mário Quintana, que diz assim: Jesus nasceu, é Natal, a vida recomeçou. Um grande abraço, fique na paz e até lá! Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu. Da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Salvador, vinde todos lhe pedir que nos venha conduzir deste mundo à luz. É o Senhor Jesus.